E a categoria representou em 2021, no estado de Pernambuco, 73% das vítimas de acidentes. No ano passado, foram 23.932 pessoas atendidas em hospitais estaduais vítimas de acidente de moto. E destes, 149 morreram, segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco. Pois é, e para falar um pouco sobre as causas e prevenções desse tipo de acidente, a gente convida o especialista em gestão pública e trânsito, Ivanildo Pereira. Muito bom dia, Ivanildo, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Quando a gente fala em acidente de moto, as pessoas automaticamente associam isso à imprudência. Essa é a principal causa, Ivanildo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. O fator humano, ele realmente é preponderante, ele corresponde a praticamente quase 100% do que ocorre nas vias. Então, infelizmente, é uma questão de conduta que vai envolver essa questão do sinistro de trânsito. Oi, Ivanildo, outra questão também que muito se levanta quando a gente escuta falar uma notícia sobre acidente de moto é sobre manutenção. Do seu ponto de vista, os veículos, né, as motos que não têm manutenção constante, não passam por revisão, também estão mais suscetíveis a acontecer acidentes? Sim. Eu queria, antes da gente falar sobre essa questão do equipamento obrigatório, da manutenção, só para a gente deixar uma informação para o ouvinte. Houve uma mudança na ABNT no ano de 2020 e esse nome acidente de trânsito ele foi substituído pelo nome sinistro de trânsito. Então houve essa mudança na legislação brasileira e de 2020 para cá, tecnicamente a gente tenta tratar desse tema como sinistro de trânsito e não acidente de trânsito. Popularmente se conhece como acidente. Uhum. E falando sobre o que você falou, da questão da manutenção da moto, sim, Laís, acontece que nas vias, eu também trabalho na parte de patrulhamento estadual aqui em Pernambuco. E o que acontece? Nas abordagens a gente percebe, sexta-feira mesmo eu participei de uma operação noturna aqui na cidade de Caruaru e a gente observou que praticamente acho que 30% das motocicletas que foram autuadas eram questão de equipamento. Por exemplo, um pneu em mau estado de conservação, um pneu careca, popularmente chamado pneu liso. Então, junta agora o tempo chuvoso, às vezes tem areia na pista, então esse condutor da motocicleta, ele vai ter a capacidade dele de frenagem prejudicada porque o seu pneu não está com aquela condição devida. Então, sim, essa questão da manutenção, muitas vezes as motocicletas não passam pelos reparos devidos e vai culminar, sim, num sinistro de trânsito. Ivanildo, partindo agora para as autoridades, de que forma elas podem atuar para diminuir os números de acidentes de moto? Bem, a população cobra dos governos, né, municipais, estaduais e o governo federal, e cobra com razão. A gente se depara hoje, você falando quanto cidadão, quanto especialista, a gente se depara com vias hoje não tão seguras. E isso eu não estou me referindo unicamente a Caruaru, mas, por exemplo, a Pernambuco, de uma maneira geral, ao Brasil. Os governantes, eles têm a obrigação legal, de acordo com o Código de Trânsito brasileiro, de dispor para a população vias seguras. E vias seguras são vias sinalizadas, são vias sem buracos. Muitas vezes a gente se depara com, por exemplo, caçambas, com papas-metralha, com obstáculos na via, com vários buracos, né, que vem alguém, faz um buraco, não sinaliza. Oi, Ivanildo, Antes, de uma maneira geral, ele tem o dever de fornecer uma via segura para a população. Oi, Ivanildo, outra questão também que muito se discute é sobre a parte de combate, né, de prevenção por órgãos públicos. Eu lembro que aqui no estado a gente tinha um comitê, que eu acho que era Comitê de Combate a Acidentes de Moto. Esse comitê ainda existem ações mais específicas para combater esse tipo, como você mesmo disse, de sinistro? Esse comitê, inclusive, eu fiz parte dele por um período de tempo. Ele praticamente perdeu o fôlego. E como você falou, ele é essencial. Precisaria sim que esse comitê ele fosse reativado, que ele tivesse uma participação mais efetiva. E acho que o principal que a gente tem que trazer para as pessoas é a questão da educação. A gente não só precisa fazer campanha no Maio Amarelo
ou agora no setembro, por conta da Semana Nacional de Trânsito, né? Os sinistros de trânsito, popularmente chamados de acidentes, eles acontecem todo dia, todos os dias, e a gente, infelizmente, fica habituado a esse tipo de notícia. Então, a educação tem que ser contínua, desde uma criança ao adulto que já é condutor. Então, a gente pode dizer que você, como especialista, acredita no poder das ações educativas, das ações preventivas, né? Sim, a educação, somente ela, né, principalmente ela, pode mudar não somente essa questão de trânsito, mas pode mudar todo o nosso país. Paralelo a isso, as ações de fiscalização, de policiamento, de patrulhamento, elas são necessárias para que se haja o combate específico naquele momento. Mas a principal maneira para se mudar a realidade nossa, que nós encontramos nessa violência do nosso trânsito, é através da educação, desde uma criança até o adulto. Muito bem, a gente conversou com o especialista em gestão pública e trânsito, Ivanildo Pereira, né, conversando aqui com a gente, né, falando sobre esses acidentes envolvendo motocicletas, logo hoje, né, que é comemorado o Dia do Motociclista. Isso. Ivanildo, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, né? A motocicleta, ela, principalmente no Nordeste, em Caruaru, ela corresponde a praticamente, né, o veículo de duas rodas, praticamente metade da frota de Caruaru e região, ela é composta por motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Então, é um instrumento de locomoção essencial na nossa sociedade que precisa ter um olhar melhor voltado por parte da administração. Agradeço a participação de vocês, tenham todos um bom dia. A gente que agradece. E outra, né, Rodrigo? Vamos parabenizar aí os motociclistas que andam direitinho,